Time Caipora, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 12 de outubro. Iremos utilizar a própria plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Não se esqueçam que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos o nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferirem. E você que está visitando nosso canal pela primeira vez, inscreva-se, ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites diários. Temos a rodada da data FIFA amanhã, então acompanhe as nossas análises, beleza? Deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora para a intro! Fala, meus caiporas, vamos começar aqui então. Separei Subisa versus Deportivo Avança Escabarte. Separei over 2,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 67% de probabilidade de vitória para o Subisa, a forma recente é de 50% nos últimos 9 jogos. Ele venceu 3 e empatou 1 nas últimas 4 partidas. Enquanto o Escabarte ele tem 11% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Perdeu todas as 5 últimas partidas. No histórico, o Escabarte ele venceu 6 partidas, tivemos nenhum empate, o Subisa também não venceu nenhuma. E a média de gols ultrapassa os 4,5 gols. Em séries, como eu disse, o Escabarte ele não vence as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória do Escabarte em todas as partidas, com mais de 2,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em quase todas as partidas, beleza? Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols. Próxima partida, Barça versus Llanera. Separei over 2,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Verificando no race das duas equipes, o Llanera tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Venceu todas as últimas 5 partidas. Tem 72% de probabilidade de vitória. Enquanto o Barça, ele tem 6% de aproveitamento. Temos dados apenas de 5 partidas. Perdeu 4 e empatou 1. Verificando nos últimos jogos, temos over 2,5 na maioria das partidas. Então eu acredito que nós teremos over 2,5 gols para essa partida. Beleza? Próxima partida, Lorca Deportiva versus Caravaca, também ainda da terceira divisão da Espanha. Separei over 2,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? Temos 75% de probabilidade de vitória para o Lorca e na forma recente temos 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto o Caravaca tem 56%, perdeu as duas últimas partidas. No histórico, o Caravaca ele venceu 4, tivemos um empate e o Lorca não venceu nenhuma. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, como eu disse, o Lorca ele não tem empates nos últimos 5 jogos e o Caravaca vem sofrendo gols nos últimos 5. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos no campeonato, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols. Próxima partida, Universo Colégio Dublin versus Boêmias. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Boêmias tem 75% de probabilidade de vitória. Temos na forma recente 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto o Dublin tem apenas 11%. Ele tem 2 empates e 7 derrotas nos últimos 9 jogos. No histórico de partidas temos 7 vitórias para o Dublin, 11 empates e 32 para o Boêmias. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries o Boêmias não vence as 5 partidas, enquanto o Colégio Dublin ele não vence as 5 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Lasnen versus Vitória Pilsen. Separei Vitória Pilsen para vencer o primeiro tempo nessa partida. O Vitória Pilsen ele tem 82% de probabilidade de vitória. E no seu histórico recente, ele tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Perdeu apenas uma partida. Enquanto o Lasnen, ele tem 89% também, só que com 2 empates. Não perde a 9 jogos. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 10 jogos. Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos
Vitória Pilsen com vitória no primeiro tempo na maioria das partidas. Nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos Vitória Pilsen vencendo no primeiro tempo na maioria das partidas. E o Lasny vem sofrendo gols no primeiro tempo. Então eu acredito que nós teremos Vitória Pilsen para vencer o primeiro tempo para essa partida. Beleza? Próxima partida, Jitex versus Lidköpings. Separei over 2,5 gols para essa partida feminina da Suécia. Por que eu separei isso? Verificando a probabilidade de vitória, o Jitex tem 46%, está equilibrado praticamente com o Lidköpings. E na forma recente temos 61% de aproveitamento para o Jitex nos últimos 9 jogos, enquanto o Lidköpings tem 67%. E vale ressaltar que o Lidköpings ele não perde há 7 jogos. No histórico de partidas das duas equipes, temos uma vitória para cada lado e uma média de gols que ultrapassa os 5. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols, o Jitex há 6 jogos e o Lidköpings há 8. Os últimos 2 jogos das duas equipes tivemos over 2,5 gols. E nos últimos jogos no campeonato também tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas. Apenas 2 partidas para o Lidköpings, que foi uma 1-1 e uma 1-0. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 2,5 gols. Próxima partida, Maripol versus Zorya. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? O Zorya tem 66% de probabilidade de vitória e na forma recente o Maripol tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Zorya tem 44%. O Maripol vem marcando gols nos últimos 6 jogos e nos últimos jogos no campeonato das duas equipes temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Dairidal Kinema versus Ethiopian Cough. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? Temos um equilíbrio na probabilidade de vitória e também na forma recente, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para as duas equipes. Temos 5 vitórias para o Ethiopian Cough no histórico, 0 empates e uma vitória para o Dairidal. A média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries, o Dairidal vem marcando gols nos últimos 7 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E verificando as partidas, temos over gol no primeiro tempo, tá? E nos últimos jogos no campeonato também temos over gol no primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Musa versus Forest Rangers. Separei vitória e empate para a Musa nessa partida. Apesar do Musa ter apenas 23% de probabilidade de vitória, a forma recente do Musa é de 61% nos últimos 9 jogos, enquanto o Forest tem 39% de aproveitamento. No histórico de partidas temos 3 vitórias para o Musa e um empate, nenhuma vitória para o Forest. E a média de gols ultrapassa 1 gol. As séries, o Musa vem marcando gols nos últimos 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Musa venceu 3 partidas e empatou uma. Nos últimos jogos no campeonato também, o Musa vem vencendo e empatando, perdeu apenas uma partida. Então eu acredito que nós teremos vitória e empate para a Musa para essa partida. Próxima partida, Geórgia versus Tailândia. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso, galera? Eu separei porque temos 74% de probabilidade de vitória para a Geórgia e a Geórgia ela perdeu as últimas 3 partidas, tá? No histórico dos últimos 9 jogos, não temos todos os dados da Geórgia. Temos dados de apenas 7 partidas e ela tem 28% de aproveitamento. Enquanto a Tailândia, nas últimas 9 partidas, tem 56% de aproveitamento. Nos últimos jogos das duas seleções, incluindo amistosos e campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Suécia versus Moldávia. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei isso? A Suécia ela tem 76% de probabilidade de vitória para essa partida, tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto a Moldávia tem apenas 39%. No histórico de partida das duas equipes, temos 6 vitórias para a Suécia, nenhum empate, nenhuma vitória para a Moldávia, e a média de gols ultrapassa 2,5 gols. Em séries, a Suécia não tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos 6 jogos, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E verificando nos últimos jogos entre amistosos e campeonatos das seleções, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida, nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida,
Grenada versus Jamaica. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei isso? A Jamaica tem 76% de probabilidade de vitória e nos últimos 9 jogos a Jamaica tem 56% de aproveitamento. Enquanto o Grenada não temos muitos dados, tem apenas 11% nos últimos 5 jogos, não venceu nenhuma. No histórico de partidas desde 2008 temos 3 vitórias para a Jamaica, com over 3 gols. Em séries, a Grenada vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes a Jamaica venceu todos os jogos com over gol no primeiro tempo, na maioria deles. E verificando nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Hong Kong versus Butão. Separei para Hong Kong vencer o primeiro tempo nessa partida. Por que eu separei isso? O Hong Kong tem 83% de probabilidade de vitória e na forma recente nos últimos 5 jogos para o Butão ele tem 11% de aproveitamento. Venceu apenas a última partida. E para Hong Kong nos últimos 6 jogos temos 22% de aproveitamento. Venceu também apenas a última partida e tem 2 empates. Histórico de partidas, Hong Kong tem 2 vitórias e nenhum empate e nenhuma vitória para o Butão. E a média de gols ultrapassa os 4 gols. Verificando em séries, como eu disse, o Butão ele não tem empates nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, Hong Kong venceu os últimos 2. O último na casa do Butão tivemos apenas 1 gol. E nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, a Hong Kong vem vencendo o primeiro tempo. Então eu acredito que para essa partida, Hong Kong para vencer o primeiro tempo. Próxima partida, Myanmar versus Macau. Separei Myanmar para vencer o primeiro tempo dessa partida. Myanmar tem 81% de probabilidade de vitória e na forma recente ele tem 39% nos últimos 9 jogos. Enquanto Macau não venceu nenhuma partida nos últimos 3 jogos, que é os únicos dados que temos, 0% de aproveitamento. No histórico, Myanmar venceu 3 partidas, que foram as únicas 3 disputadas, e a média de gols ultrapassa os 2 gols. Verificando nos últimos jogos no campeonato, o Myanmar ele venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para Myanmar. Próxima partida, Taipei Chinesa versus Timor-Leste. Separei para Taipei marcar o primeiro gol da partida. Verificando a probabilidade de vitória, o Taipei tem 75% de probabilidade e o Timor-Leste não temos dados no seu race. E o Taipei Chinesa, os únicos dados que temos são 5 partidas com uma derrota apenas para o Taipei. No histórico, o Taipei venceu as 2 únicas partidas disputadas entre as duas equipes e a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Taipei vem marcando gols nos últimos 5 jogos. E contra o Timor-Leste, que ele jogou, ele marcou o primeiro gol na maioria das partidas. E verificando nos últimos jogos no campeonato e amistosos, as duas equipes, o Taipei Chinesa vem marcando o primeiro gol. Então eu acredito que para essa partida nós teremos Taipei Chinesa para marcar o primeiro gol. Próxima partida, Singapura versus Guam. Separei Singapura para marcar também o primeiro gol da partida. Guam, não temos dados do race dessa seleção. Temos 78% de probabilidade de vitória para Singapura, enquanto no seu race tem 56% de aproveitamento. No histórico, tivemos uma única partida com um empate entre 2-2 entre as duas equipes e o Singapura vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. E verificando no último jogo das duas equipes, tivemos um over 2,5 gols. E verificando nas últimas partidas que as duas equipes disputaram, Singapura veio marcando o primeiro gol. Então eu acredito que para essa partida nós teremos Singapura para marcar o primeiro gol na partida. Próxima partida, Espanha e Escócia. Separei over 1,5 gols para essa partida. A Espanha tem 77% de probabilidade de vitória, venceu as últimas 4 partidas, tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto a Escócia, nos últimos 7 jogos, ela tem 56% de aproveitamento. No histórico, temos 3 vitórias para a Espanha, 1 empate e 1 vitória para a Escócia. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, a Escócia vem marcando gols nos últimos 7 jogos e a Espanha vem vencendo nas últimas 4 partidas, como eu disse. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos no campeonato também das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas, beleza? Então eu acredito que para essa partida nós teremos o over 1,5 gols. Próxima partida, Chipre versus Noruega. Separei também over 1,5 gols para essa partida. A Noruega tem 81% de probabilidade de vitória para essa partida, tem 3 vitórias nos últimos 3 jogos.
tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Enquanto o Chipre ele não vence há 6 partidas, tem 17% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. As últimas 9 partidas que as duas equipes disputaram uma contra a outra, a Noruega venceu 9. Temos uma média de gols acima de 3 gols. Em séries, como eu disse, a Noruega vem vencendo e o Chipre vem perdendo nas últimas 4 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas disputadas. E nos últimos jogos no campeonato, também tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Argentina versus Paraguai. Separei um mercado um pouco diferente para essa partida, tá? Eu separei para a Argentina vencer qualquer um dos tempos. A Argentina, ela tem uma probabilidade de vitória muito grande, tem 76%. E tem 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Paraguai tem 17% nas últimas 6 partidas. No histórico de partidas das duas equipes, a Argentina venceu 7, tivemos 7 empates e 3 vitórias para o Paraguai, e a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, a Argentina vem vencendo, como eu falei, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas. Porém, a Argentina vem vencendo, e os seus últimos jogos temos over 1,5 gols em 5 dos últimos 6. Enquanto Paraguai temos over 1,5 gols em 3 dos últimos 6. Mas, verificando nessas partidas, a Argentina vem vencendo, tá? Então ela pode vencer tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo que essa aposta será batida, certo? Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos a Argentina para ganhar qualquer um dos tempos, beleza? Próxima e última partida, Brasil e Venezuela. Separei um over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que que eu separei isso? Eu separei porque o Brasil ele está com 85% de probabilidade de vitória para essa partida e no seu race ele está com 56% de aproveitamento, enquanto a Venezuela tem 67%. No histórico, o Brasil venceu 9 partidas, tivemos 3 empates e uma vitória para a Venezuela, e a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, nos últimos 7 jogos, o Brasil vem marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over gol no primeiro tempo. Verificando nos últimos jogos no campeonato das duas equipes, também tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida, nós teremos over gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até aqui e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete Caipora. Fala, galera, aqui está o nosso bilhete Caipora. Separei over 1,5 gols para o University College Dublin versus Bohemians, Vitória Pilsen para vencer o primeiro tempo, vitória e empate para a Musa versus Forest Rangers e over 1,5 gols para a Geórgia versus Tailândia. Over 1,5 gols para a Suécia versus Moldávia, Hong Kong para vencer o primeiro tempo contra Butão. Over 1,5 gols para Espanha versus Escócia e Argentina para vencer qualquer um dos tempos. Beleza, galera? Você que acompanhou nós até aqui neste vídeo, eu creio que esteja gostando e gosta dos nossos palpites. Também está gostando dos nossos bilhetes Caipora. Então, vamos lá. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações para receber todos os nossos palpites diários. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Valeu!